E eu queria presentear vocês todos com muita saúde, com conhecimento, com convidados especiais. Hoje a doutora Camila está aqui, ela é nutróloga, ela também é terapeuta Ayurveda, e ela veio agregar aí para a gente mais saúde e bastante informação, tem muita coisa bacana hoje. Vocês vão se apaixonar, quem não conhece o Ayurveda vai se apaixonar pela Camila também. Ela também faz parte do time do Vida Veda no YouTube, no Instagram, sigam o Vida Veda. E também, Camila, antes da gente iniciar, eu quero lembrar as pessoas que tem uma aula gratuita chamada Empodere-se. Vou deixar na descrição o link, que é para você aprender a lidar com pessoas abusivas, você saber o que falar, sem ser mal educado, sem ser grosseiro, porque muita gente não sabe lidar com gente abusiva, às vezes acaba colocando aí a carroça na frente dos bois, não sabe o que dizer, e você tem que mostrar para as pessoas que você é digno e digna de ser respeitado. Então, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser estar assistindo. Por favor, doutora Camila, se apresente. Olá, boa tarde, ainda é boa tarde, né? Muito prazer, obrigada pelo convite, tá? Você sabe que você foi e agora você deixou de ser aluna, agora você é uma amiga, muito querida, muito especial. Então, é difícil me apresentar, né? Porque eu sou médica, eu fiz clínica médica como residência, depois eu fiz nutrologia, porque eu sempre olhei o alimento e a alimentação como um pilar básico da saúde e um fator de desequilíbrio também para gerar doença. Mas mesmo assim, na nutrologia, eu não me sentia satisfeita, assim. Eu achava que faltava alguma coisa. Exato. E aí foi aí que eu descobri o Ayurveda. Quando o Ayurveda entrou na minha vida, foi meio que completou, né? Aquele quebra-cabeça ali. Agora eu entendi coisas que eu não entendia durante a residência, durante a faculdade. Então, ele agregou muito. Hoje eu trabalho eu faço mais essa parte de educação em saúde, que é onde eu estou investindo mais, e estou com projetos aí online, enfim, vai ser muito bom, assim, essa troca. Conte-nos tudo antes de encerrar. Sim, pode Por deixar, favor. Mas esse é o trabalho. Deu aula pra gente, né? A Paula, né, deixou um beijo aqui para você. Ontem a doutora Paula aqui, deixou um abração para você. Manda outro. A doutora Camila deu aula pra gente, faz parte do time aí de professores, né, da formação, lá no Atma Vix, e também faz parte da associação, né, da associação do ABRA, Associação Brasileira do Ayurveda, compondo aí o time de professores da ABRA. Bem, se apresentou de vocês, se apresentou toda. Eu me apresentei, vamos deixar assim, porque eu tô com tanto projeto para sair que o que eu apresentei já me definiu bem. Que bom, porque estamos precisando, né? Agora, com essa época, né? Lembrando, não sei quantas pessoas vão assistir, né? Mas lembrando que estamos em tempos de coronavírus e tudo que for online é um presente para todo mundo, até para pessoas que não estão perto de você, de repente você iria ter algum projeto físico, e aí eu que estou aqui no Espírito Santo, você está no Rio, eu não ia participar. A oportunidade de quem está de outros estados terem, né, poderem participar desses projetos bacanas aí online, vamos aproveitar, né? Sim, é verdade, tem seu valor. Eu estou achando que online agora vai ser o canal mesmo. Bacana. Então vamos lá, gente. Primeiro, né, o que é alimentação saudável? Ontem a doutora Paula explicou o que era a Ayurveda, né? A galera pegou, depois que não pegou, vai pegar no YouTube, que vai tudo para lá. E o que é alimentação saudável? Então, eu costumo definir a alimentação saudável como aquela que não faz mal a ninguém, nem a você, nem a alguém do seu lado, nem a um animal, nem ao planeta. E aquela que não causa sofrimento a você e aquela que te proporciona felicidade. São coisas diferentes para mim, que não causa sofrimento e proporciona felicidade, porque pode não causar sofrimento e mesmo assim você não está satisfeito. Então, é uma alimentação que é super integrada, você tem que estar integrado ali com a sua forma de vida, sua essência e as suas escolhas alimentares. Aquilo ali tem que estar integrado. Não dá para vir alguma coisa de fora
e falar o que você tem que fazer. Eu não acredito nesse tipo de alimentação, tá? É por isso que eu sou contra dietas, porque eu acho que todo mundo tem a sua forma de se autorregular. Então, é para você, a alimentação, ela tá ali para te ajudar nisso, e não para atrapalhar. Então, essa para mim é a melhor definição de alimentação saudável. É que você tá ali, uma alimentação consciente, você está consciente de si, você está consciente do planeta, você está consciente de tudo à sua volta. E aí é a partir dessa consciência que você vai fazer essas escolhas. É meio complexo, mas quando a gente vai delineando isso, vai ficando mais simples, assim. Porque tudo parte do indivíduo. Como que o indivíduo está, em que lugar que ele está, se ele está aqui, eu tô em Niterói, no Rio, você está no Espírito Santo. Então, assim, somos pessoas que estamos em lugares diferentes, somos mulheres diferentes. Então, quem é você? Né? Quem é essa pessoa? E o que é bom para você? Com certeza, o que é bom para você pode não ser bom para mim. Vai ter uma coisa que a gente vai falar assim, mas tal alimento é maravilhoso para a saúde. Mas para quem? Né? Para a saúde de quem? Então, para mim, essa é a definição de alimentação saudável. É para quem? Em que momento? Aonde essa pessoa está? Qual é a condição daquela pessoa naquele momento, né? Então, eu que trabalho, faço trabalho voluntário em área remota, ali eu tenho que achar uma comida saudável para as pessoas que vivem ali. Então, assim, e dá para achar. Porque tem comida saudável em todos os lugares. Basta a gente se conectar com aquilo. Entendeu? Ficou confuso? Ficou bem claro. Ficou bem claro. Para mim, gente, dúvidas, vão comentando aí que a gente vai respondendo mais à frente, tá? Só comentar. Então, vamos lá, o que são doshas? A Paula explicou ontem, porque eu não... Não? Ah, tá, então eu vou falar, porque ela falou de Ayurveda, né? Tá. Os doshas pro Ayurveda, eles são tudo aquilo que gera desequilíbrio, vamos botar assim. Os doshas, eles tendem a se desequilibrar. Eles são junções de elementos da natureza, tá? Então, são 3 doshas que se juntam em duplas. Cada um tem a sua dupla de elementos, tá? E esses elementos, eles são o éter, o éter, o espaço, né? É uma coisa meio abstrata da gente entender, mas é aonde todo mundo está inserido, inclusive o ar está inserido, né? Nesse espaço. O ar, então eles formam um dosha, que seria o vata. O fogo e a água formam um outro dosha, que é o pitta. E a água com a terra forma o terceiro dosha, que é o kapha. Esses 3 doshas, eles pegam essas características desses elementos. Não existe melhor nem pior. Tipo, eu não queria ser dosha tal, eu queria ser dosha tal. Enfim, não existe isso. Eles são maravilhosos, todos eles, porque eles têm características positivas, mas quando eles estão em excesso, eles causam o desequilíbrio e aí, entre aspas, umas características negativas, vamos botar assim. Mas a finalidade do dosha é causar desequilíbrio. O dosha é o desequilíbrio. Tá? Então não existe. Por isso que eu não gosto de definir dosha de ninguém. Você é não sei o quê. Porque a pessoa, ela pode estar naquela situação, né? Ela não é aquilo. Aquilo é um reflexo daquele momento. Então eu faço isso. Exatamente. A pessoa, ela é influenciada por tudo à volta. A estação, o ambiente dela familiar, o ambiente dela externo. Então tudo aquilo ali influencia no sujeito. Não dá pra gente encaixotar o sujeito em 1 ou 2 doshas. Dá pra gente entender qual é a sua tendência a agravar ou qual é a sua tendência a desequilibrar. Mas não dá pra gente definir a pessoa por aquilo. A gente pode falar assim, a minha tendência, eu percebo que eu tenho uma tendência maior a desequilibrar para esse lado de cá ou para esse outro lado de cá. Isso existe, mas não que a pessoa ela é aquele dosha, porque o dosha é o desequilíbrio, né? Somos uma constante. Exatamente. Ele é, e assim, eu costumo dizer que o dosha ele vai fazer o que ele é para fazer, ele vai fazer a natureza dele. Então, vamos supor, qual é a natureza da água? Molhar. Então, qual é a natureza do fogo? Queimar. Então, ele vai produzir a natureza dele, né? As pessoas, elas querem encaixotar, mas elas esquecem que é muito amplo. Então, você tem que entender essas nuances
E eles estão em todos os lugares do nosso corpo, estão em todos os lugares do ambiente, estão nos alimentos, estão em todos os lugares. E aí esse é o nosso feeling, de pegar tudo isso e tentar balancear, porque eu acho que equilibrar é muito forte. Eu sempre falo, eu tento balancear, né? Porque senão você vai buscar um equilíbrio que, na verdade, você está sendo sempre influenciado pelo desequilíbrio. Então, você vai ficar frustrado. Então, o máximo que eu tento, não só para mim, mas para os pacientes que, quando eu atendo, é esse balanceamento. Vamos balancear, né? Mas porque se buscar o equilíbrio, a tendência é frustrar. Porque, eu nunca... Porque é isso, a gente é um ser que está em constante, sendo afetado constantemente por várias coisas. Então, a tendência a desequilibrar é muito maior. É verdade. Em tempos de isolamento, principalmente, né? Tivemos a nossa literalmente roubada, saqueada, e aí é tempo de se agarrar com unhas e dentes ao Ayurveda para a gente tentar manter aí o equilíbrio, ou pelo menos tentar, né? Mas conseguimos. Sim. À medida do possível a gente consegue. Vamos lá, falando de alimentação, gente, não podemos deixar de falar do Agni, né? O que é o Agni e quando a gente entende que a gente se percebe que o nosso Agni está em desequilíbrio? Certo. O Agni, ele é um conceito que envolve algumas coisas diversas, assim, né? É um pouco amplo e é complexo. E pra gente, pra mim, que trabalho com alimentação, o Agni, eu defino ele como o seu poder digestivo, né? O nosso poder digestivo. Então, o Agni, ele vai representar a sua potência, a sua capacidade de digerir alguma coisa. Cada um tem essa capacidade já inata, né? E isso pode se prejudicar ao longo do tempo. Então, tem aquelas pessoas que, fulano pode comer pedra que não acontece nada. Se sabe que ele tem uma capacidade digestiva boa. E tem outras pessoas que falam, nossa, eu não posso comer nada fora da minha rotina, que eu já me desequilibro toda. Sim, então é outro tipo de capacidade digestiva, né? São duas perguntas, né? Porque eu tive que anotar aqui para não me perder, senão eu vou falando até... Então, o Agni é essa propriedade que o corpo tem de digerir, né? Então, que todo mundo fazer tem. Isso, que é essa capacidade de metabolizar, digerir e absorver. Então, é isso. Por isso que ele é fundamental, assim, principal. A gente está o tempo todo focado nisso, porque é por causa dele que a gente está aqui. Então, ele é que faz a vida. Então, esse é o grande lance do Agni, né? Ele tem essa capacidade, digamos que mágica, né? E aí muita gente compara ele com hormônio. E influencia também as doenças, né? Porque eu percebo que meu marido, como você falou, ele pode comer pedra, ele não passa mal. Agora que é uma família de 50 tons de pita, eu brinco, né? Porque a família toda tem uma influência muito grande de pita. Eu, meu marido e minhas filhas, né? Né? Eu com uma influência pita e a dele, né? Só poderia ter nascido umas meninas com influência pita, né? Só que eu tenho um vata também, sempre aí buscando o equilíbrio do vata, e minhas filhas também têm. E ele não, ele tem a tendência dele é mais pita e kapha. E aí tudo que ele come ele não passa mal. E já eu e as meninas, nós tendemos a uma coisinha fora de casa, até o óleo. Vai almoçar na casa de alguém, o óleo que a pessoa utiliza acabou, diarreia, enjoou. E ele, normal, pleno. E a gente percebe que ele tem a imunidade melhor de todo mundo aqui em casa. Eu acredito, obviamente, que o Agni influencia muito, porque ele tem uma capacidade de absorção bem maior do que nós três juntas, né? Porque ele não fica doente. Exato. Esse é o Agni. O Agni, ele dá essa capacidade e muita gente também associa a Agni à imunidade. Por isso que quanto mais forte um Agni, mais a pessoa está capacitada imunologicamente, mais a pessoa está fortalecida, né? Então ele tem essa ligação. E é por isso que sempre todo tratamento ele vai focar na melhora
ou no equilíbrio, na manutenção do Agni. O Agni. Sempre. O Agni é assim, a cereja do bolo do Ayurveda. Sim, eu acho que sim. Eu diria que é quase o bolo inteiro. Ele é tipo muito, muito, muito fundamental. E quando você consegue ter um Agni bom, um Agni eficiente, isso aí é a sua saúde. Para mim, essa é a relação. E aí, quando que a gente percebe que está em desequilíbrio, Agni? Então, normalmente, quando há um desequilíbrio inicial, alguns sintomas vão aparecer mais do trato, que eu chamo do trato digestório, né? Então, vão ser tipo eructações, que são arrotos, dores no estômago, gases, alguma azia, uma queimação, né? Que é essa dor. Pode ter constipação, pode ter diarreia, pode ter aumento da saliva, tem gente que apresenta vômito, mas é tudo ligado ao trato gastrointestinal. Vai ser porque ali a gente já vai ver também a relação com o dosha. Qual é o dosha que pode estar ali desequilibrado? Porque eles também têm a sua casinha aqui dentro, né? Então, a gente, a partir desses sintomas, a gente também vai entendendo quem está ali desequilibrado. E aí, esses são os sintomas iniciais. Caso a pessoa tenha um sintoma e ela não trata, não olha, não cuida daquilo, aquilo pode, entre aspas, sair desse sistema e se espalhar. E aí ele vai se espalhar pelo corpo. E aí pode dar desde dor de cabeça, dor nas juntas, né, dor articular, problema de pele. Então, começam a aparecer sintomas que não tem nada a ver com o trato gastrointestinal. Mas se você for pegar lá no início, tinha uma queimação, uma azia, tinha uma flatulência aumentada, quer dizer, isso. Todos começam dali. Então, tudo começa ali. Quando tem um sintoma ali, eu sempre falo, sempre que aparecer qualquer sintoma que você, gastrointestinal, que você vê que está demorando para passar, procura ajuda. Quanto mais cedo, melhor. É muito melhor prevenir do que tratar uma doença. É verdade. Porque uma hora a conta chega, né? E o tempo que você não investiria, né, na sua saúde, depois você vai ter que investir na doença. Não tem para onde correr. Não, e aí poderia ter investido melhor o tempo, né? Exato, exato. E agora vamos falar, então, qual o papel da digestão no Ayurveda? É isso que a gente está falando. A digestão é tudo, né? Essa aí é a cereja do bolo. Então, na verdade, tudo vai começar e vai terminar pela digestão. A gente vai começar, a doença começa ali, o tratamento começa ali, tudo vai ser pela digestão, né? Então, quando a digestão não está boa, o alimento ele vai ser mal digerido e isso vai causar problemas. Né? Tudo é a partir dessa potência que a gente tem de digerir alguma coisa. Alguns e aí a gente melhor, outros pior, né? Digamos que existem alguns tipos de... né? Isso, mas existem inerentes alguns tipos de Agnis, né? O Agni, ele tem diferentes tipos, ele é diferente para cada pessoa, para cada tipo de pessoa. E isso é importante também falar, porque às vezes essas pessoas que comem pedra e não passam mal, e tem as outras pessoas, cada um também tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? E isso está dentro, entre aspas, do normal, digamos assim. Então, tem pessoas que vão ter digestão mais lenta, e porque elas têm a digestão mais lenta, elas precisam se atentar a algumas coisas. Tem pessoas que vão ter a digestão mais irregular. Então, por ter a digestão mais irregular, elas têm que se atentar, por exemplo, a ter uma rotina para tentar regularizar. Quem tem a digestão mais lenta não pode comer muito e muitas vezes. Então, cada pessoa que é para justamente fazer esse balanço. Senão, todo mundo quer chegar a ter aquela digestão do comer pedra, só que não é uma tendência da pessoa. E, né, a gente tem que também entender essa coisa que é nossa. E não... Porque querer mudar a nossa essência também gera desequilíbrio.
E isso é muito importante, gente. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Você tem que se autoconhecer para saber qual é a sua digestão e trabalhar com isso, né? Assumir aquilo. Potencializar o que você tem, né? Exato. Potencializar o que é seu. Você veio com isso, então potencializa. Eu vou só pedir para acender a luz aqui. Acende a luz aqui para mim, por favor. Acende a luz aqui para mim, por favor. Alice, obrigada. Pronto, porque vai ficando escuro. Na edição eu ponho você mais clara. Ah, então tá, Então, ótimo.